Saudações em Cristo, amada igreja. Hoje, dia 3 de janeiro de 2021, viramos o ano, não é mesmo? Primeiro domingo deste novo ano. Eu quero saudá-los com a graça e a paz maravilhosa de Jesus Cristo, a razão da nossa vida, o Senhor da glória. Amém? Vamos dar início ao nosso culto, vamos orar a Deus, vamos pedir a sua bênção sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações e que Ele dirija para a sua glória todas as partes deste ajuntamento. Oremos. Senhor nosso Deus, louvado seja, bendito seja o teu santo, grandioso nome. Somos gratos a Deus por estarmos aqui, primeiro domingo deste novo ano. E estamos aqui, ó Deus, com disposição de alma, disposição para sermos tratados por Ti, para sermos, ó Deus, trabalhados com a Tua palavra. Venha, ó Deus, ministrar na nossa mente, no nosso coração, tirando aquilo que Te desagrada, Senhor, consolando, ó Deus, corações que carecem da Tua consolação e conforto, santificando as nossas vidas. Traz, ó Deus, alegria do Teu Santo Espírito nas nossas vidas, renovando, ó Deus, o nosso amor a Ti. Por isso, usa todas as partes deste culto, Senhor, para a honra exclusiva do Teu santo nome. Dá-nos, ó Deus, um coração aqui, aquietado na Tua presença, sensível à Tua voz. Ministra, Senhor, nós todos precisamos ouvir a Tua voz nesta manhã, para que sejamos edificados, fortalecidos, santificados e confortados. Nós nos apresentamos com alegria na Tua presença e queremos servir ao Senhor, ó Deus, de igual modo, alegres e gratos por tão maravilhosa salvação que encontramos em Teu Filho amado, Jesus Cristo, no nome de quem oramos. Amém. Amém, igreja? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no salmo muito conhecido, salmo bem curto, mas muito conhecido, Salmo 133, e vamos começar o ano exatamente com esta mensagem registrada aqui no Salmo 133, que é um encorajamento, a nossa gratidão pela vida da igreja, pela vida dos irmãos. Salmo 133, vamos fazer a leitura uníssona, isto é, todos em uma só voz, apenas os 3 versículos que compõem o Salmo 133. Diz assim, meus amados, todos juntos em uma só voz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Vamos louvar a Deus? Louvemos ao Senhor, fiquemos em pé, entoemos aqui com o auxílio do instrumento, com o auxílio da nossa irmã Márcia, entoemos com alegria o hino 179, hino 179. Saudamos-vos, irmãos, em Cristo, lembrando o que temos visto nesses anos pelas lutas, tentações, atendidas foram nossas petições. Toda glória seja ao nome do Senhor. Vinde todos entoar o seu louvor. Bem alto agora vamos nós cantar, e a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Um dia tão glorioso temos e ao nosso Pai agradecemos, pois é Ele quem nos dá real prazer. É fiel em nos guardar e proteger.
proteger. Vinde vós, irmãos, convosco a Deus cantar, desta vinde por participar. Bem alto agora vamos nós cantar, e a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Alegres todos jubilemos ao grande Salvador, cantemos. Ele como filhos seus nos escolheu, ricas bênçãos ele já nos concedeu. Seja avante o nosso lema triunfal, pois seguimos para o lar celestial. Bem alto agora vamos nós cantar, e a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Amém. Vamos ler todos juntos? Por favor, o Caio nos assista aí no Data Show, a estrofe. Vamos ler todos juntos o coro que diz: bem alto agora vamos nós cantar. Vamos ler todos juntos em uma só voz? Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra, os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Iniciamos agora um novo ano e certamente podemos todos aqui, e todos temos essa experiência, que até aqui Deus mesmo tem guiado as nossas vidas, e que o Senhor com a sua boa mão de providência, mão fiel, mão de Pai, tem nos auxiliado, tem nos ajudado. Essas verdades todos nós somos testemunhas. Amém? Podeis assentar, abramos, meus amados irmãos, a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37. Um texto também muito conhecido, mormente conhecido como a parábola do semeador. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25 ao versículo 37. Nós faremos desta feita a leitura de forma responsiva, isto é, eu lerei os versículos ímpares e a amada igreja os versículos pares. Diz assim então Lucas 10, do versículo 25 ao versículo 37, leitura alternada. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele.
No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vai e procede tu de igual modo. Queridos irmãos, versículo 37 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Certamente nós temos falhado neste único mandamento, isto é, o amor. Temos falhado em amar a Deus sobre todas as coisas. Temos falhado certamente em amar o nosso próximo, como Jesus mesmo nos amou e nos tem amado. E nesse sentido nós vamos buscar a direção de Deus, pedindo misericórdia sobre as nossas vidas, pedindo que o Senhor venha endireitar este sentimento e essas atitudes práticas de amor para com os nossos irmãos, mas não apenas para com os nossos irmãos, para com o nosso próximo. Nós vamos orar confessando os nossos pecados e nos colocando à disposição para sermos tratados, para sermos restaurados no amor. Nesse sentido, eu peço à nossa irmã Seide que nos conduza numa palavra de oração, a palavra de quebrantamento, a palavra de oração, de confissão de pecados. Igreja amada, oremos com a nossa irmã Seide. Pai Santo, na Tua presença nós estamos, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque nós terminamos de ler a Tua palavra. O Senhor nos deu oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de ouvir o Senhor falando conosco, Senhor. E quando, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, nós percebemos, Senhor, a nossa pequenez, Senhor. Nós percebemos o nosso pecado, Pai. Nós percebemos, Senhor, como nós precisamos, Senhor, da Tua graça, nós precisamos, Senhor, da unção do Teu Espírito Santo, nós precisamos, Senhor, da Tua direção, Pai. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem, Senhor, enchido as nossas lâmpadas, Senhor, com o óleo do Espírito, o Senhor tem nos fortalecido. Oh, Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos aceita como nós somos, meu Deus. Ao mesmo tempo, Pai, nós olhamos para nós, Pai, e quem somos nós diante da Tua presença? Nós não somos nada, Pai. Nós somos, Senhor, como um grão de areia, e Tu nos recebe, e Tu nos acolhe nos Teus fortes braços, Senhor. Nós pedimos então, Pai, neste dia, a Sua misericórdia, o Seu perdão, Pai, que nós possamos realmente cumprir a Tua palavra, Senhor, que nós possamos amar o próximo como nós mesmos. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, porque é o que nós menos fazemos, Senhor, é conseguir amar o nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. Mas nós sabemos, Pai, que quando, Senhor, nós procuramos estar em intimidade contigo, quando nós deixamos, Senhor, que a Tua palavra entre na nossa mente, no nosso coração, Pai. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor comanda a nossa vida, Pai. Então nós queremos nesse dia entregar, Senhor, a nossa vida no Teu altar, a nossa mente, o nosso coração, Pai. Renova a nossa vida, Senhor. Faz, Senhor, que nós sejamos realmente um vaso novo na Tua presença, em nome de Jesus que eu peço. Amém. Amém, amém. Por favor, irmão Fábio, presbítero Fábio, nos assista aqui na condução dos cânticos espirituais. Meus irmãos, vamos ficar em pé, com alegria no coração e disposição das nossas vozes. Vamos louvar ao Senhor nesta manhã de domingo, repetindo o primeiro domingo do ano. Louvemos ao Senhor, fiquemos em pé e cantemos para a glória do nosso Deus.
no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Senhor, nós te louvamos, porque sabemos que tu comandas sobre tudo. Tu estás no controle das nossas vidas, da tua igreja. Nós te louvamos porque estamos aqui na tua casa para te servir, para te adorar, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma perseguição efetiva, e a tua igreja pode te servir, pode te cultuar aqui, Senhor. Senhor, eu te louvo porque iniciamos mais um ano e passamos 2020 com muitos problemas, mas sabedores, Senhor, que tu esteves no controle de tudo, e as tuas bênçãos foram derramadas sobre as nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos porque esse ano se iniciou e sabemos, ó Pai, que a cada dia devemos buscar mais e mais a tua presença. Nós te louvamos porque tu és, Senhor, a razão do nosso viver e a razão, Senhor, desta igreja continuar em pé. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Durante esse cântico, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas podem fazer nesse momento também a sua adoração. Este é o meu desejo,
sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Bem forte. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim, é o teu querer em mim, é o teu querer em mim. Amém? Que nós possamos viver exatamente como acabamos de cantando, satisfeitos, alegres e cumprindo o querer, a vontade de Deus no nosso viver, na nossa vida. Podeis assentar, amados. Vamos abrir a palavra de Deus no texto da exposição desta manhã. Abra a tua Bíblia, meu amado irmão, minha amada irmã, comigo, no segundo livro de Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. Segundo Samuel, capítulo 9, do primeiro versículo ao versículo 13. Segundo Samuel 9, de 1 a 13. Nós vamos falar sobre uma pessoa hoje não tão conhecida, imagino eu, na Bíblia. Nós vamos falar um pouquinho sobre um jovem, primeiramente uma criança, depois um jovem chamado Mefibosete. Mefibosete, filho de Jonatas. Segundo Samuel, capítulo 9. Todos acharam? Sim. A igreja está preparada para a leitura? Então diz assim, segundo Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 13. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel.
Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu servo tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, mandar a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Até aqui, meus amados irmãos. Como lhes disse logo de início aqui do nosso ajuntamento, nós estamos no primeiro culto, pelo menos culto solene, culto dominical deste novo ano. Quantas vezes vocês ouviram falar sobre a graça de Deus em 2020? Certamente ouviram sobre a graça de Deus semanalmente, dominicalmente. E tenho certeza que em cada palavra ministrada pelo Espírito Santo ao seu coração, referente ou que nos diz respeito à graça de Deus, esta graça maravilhosa encheu a nossa alma. E como é bom, amados irmãos, ouvirmos sobre a graça de Deus, amém? O nosso coração se aquece, o nosso coração é confortado quando somos visitados com a palavra da graça de Deus que inunda a nossa alma. Isso é bom, isso é gostoso. Mas eu gostaria de trazer para a minha própria vida e para a vida da igreja, logo neste primeiro culto de 2021, o desafio que tange a seguinte pergunta: o que você fez ao longo do último ano com a graça recebida? Agora mudou um pouco de figura, pastorzão. Pastorzão, enquanto o senhor fala da graça, a gente fica aqui no regozijo. Agora quando o senhor pergunta, pastorzão, o que a gente fez com a graça, aí veio responsabilidade. Aí já não está tão colorido assim. Meus irmãos, a graça de Deus, ela nos responsabiliza. E eu gostaria de impingir sobre as nossas vidas, logo neste primeiro domingo de 2021, o desafio de sermos compartilhadores da graça, instrumentos da graça recebida para alcançar outras pessoas com a mesma graça, a graça de Deus. Portanto, à luz desse texto, eu gostaria de conduzir a igreja à seguinte reflexão: o crente como um espelho da graça de Deus. Se não vejamos, olhando um pouquinho aqui os dados desse texto, Mefibosete, o nome para nós aqui no mundo ocidental, um tanto quanto estranho, não é mesmo? Mas esta personagem, este homem, Mefibosete, ele era neto do rei Saul, portanto filho do grande amigo de Davi, filho de Jonatas. Mefibosete, ele era da família real, ele nascera entre os bacanas, ele nascera abastado, rico e muito poderoso, mas
Houve um dia em que seu pai Jonatas e seu avô Saul morreram da batalha, inclusive morreram no mesmo dia, e então passou a assumir o trono de Israel uma outra dinastia, a dinastia de Davi. E então vale lembrar a esta altura, querida igreja, que naquela cultura, naqueles dias, era muito comum, era comum o rei que assumia o reinado das mãos de uma outra dinastia, fazer o que com a dinastia anterior? Acabar com todos, destruir todos, matar todos. Interessante então que nesse contexto, todos da família de Saul fogem, e fogem com medo de serem mortos por Davi. E acontece mais uma tragédia nesta família. Durante a fuga acontece que uma criança de apenas 5 anos, durante a pressa da fuga, cai. E essa criança chamada Mefibosete fica aleijada desde os 5 anos e por toda a vida. Abra sua Bíblia aí mesmo, em 2º livro de Samuel, só para ter um colorido especial aqui, deste episódio, capítulo 4, versículo 4, abra comigo para ver a tragédia que sobreveio a Mefibosete. Diz assim, capítulo 4, versículo 4, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, era da idade de 5 anos quando Jezreel chegaram, quando diz Jezreel, chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Apenas 5 aninhos. Mefibosete nasceu rico e abastado, mas passou desde a infância a viver pobre, fugitivo e coxo. Viveu escondido cerca de 15 a 20 anos em intenso sofrimento. Viveu sem pai. É provável que tenha vivido sem mãe, viveu sem reino, viveu sem herança, viveu coxo, viveu discriminado, viveu aflito, viveu pobre, com medo de ser encontrado pelos homens de Davi. Esta é a tomografia de Mefibosete, muito provavelmente até os seus 20 anos. Bom, dado este pano de fundo, meus amados irmãos, nós refletiremos, como já lhes disse, sobre o crente como instrumento da graça de Deus. E para isso eu quero destacar aqui 3 princípios, 3 lições à luz desse texto, para que sejamos instrumentos da graça de Deus na vida do nosso próximo, na vida dos nossos irmãos. Primeiro ponto, primeira lição, é que a graça de Deus nos conduz a agir com misericórdia. A graça de Deus é maravilhosa, e maravilhoso é receber a sua graça. Mas como lhes disse, a graça de Deus, ela nos responsabiliza. E, em primeiro lugar, a graça recebida, a graça de Deus, ela mesma nos conduz a agir com misericórdia na vida dos outros. Se nós vejamos aqui a misericórdia do próprio Davi, Mefibosete cresceu ouvindo o sucesso de Davi. Imagine só nos jornais, nos posts da época. Depois da morte de Saul, Davi expandiu o rei maravilhosamente. Venceu batalhas, foi engrandecido por Deus. Mas enquanto os reis da época procuravam o genocídio da dinastia anterior, Davi estava incomodado. Davi desejava usar de misericórdia com a dinastia anterior, a dinastia de Saul. Então Davi se lembra da aliança que tinha com o seu grande e melhor amigo Jonatas, e faz a pergunta aos seus homens. Aí no versículo 1 você pode e deve acompanhar. Diz assim: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Irmãos, a aliança entre Davi e Jonatas residia na proteção, primeiro de Jonatas a Davi, porque Davi era perseguido pelo seu pai Saul, e também na bondade de Davi para com a casa de Jonatas. Portanto, é com base nesta aliança que Davi interroga um subordinado, um servo de Saul chamado
Ziba, e então sabedor de que havia um descendente da dinastia de Saul, filho de Jonatas, Davi pede para que Ziba o traga à sua presença. E agora no versículo 6 nós temos o encontro de Davi com Mefibosete. Acompanhe, versículo 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas. Mefibosete estava assustado, com certeza estava com medo e medo de morte, mas Davi rompe com a cultura, assim como um crente deve romper com a cultura vigente. Davi rompe com os valores daquela sociedade e passa a usar de misericórdia, e uma misericórdia inesperada. Versículo 7 diz: não temas, porque usarei de bondade. Guardem esta frase: usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai. Davi aqui usou de misericórdia porque conhecia a misericórdia de Deus. Ah, meus irmãos, e como Davi conhecia a misericórdia de Deus. Davi havia saído de detrás das malhadas. Davi não era ninguém, ele era um pastorzeco, um pastorzinho de ovelhas lá das campinas de Belém, que nem o seu próprio pai apostava as suas fichas nele. Davi foi poupado das mãos de Saul no mínimo 5 vezes. Davi conhecia a misericórdia, ele havia experienciado a misericórdia de Deus na sua vida, e Davi ainda experimentaria na sua trajetória com Deus, experimentaria profundamente a misericórdia do Senhor. Por exemplo, quando ele pecou contra Urias, Deus o agraciou com misericórdia, ele não morreu, ele não foi morto. Quando pecou levantando o censo, Deus ainda assim usou de misericórdia com Davi, e não obstante não deixar de exercer a sua disciplina nesses 2 eventos na vida de Davi. Davi preferia cair nas mãos de Deus a cair nas mãos dos homens. E sabem por quê? Porque nas mãos de Deus Davi afirmava que tinha. Davi afirmava: eu prefiro cair nas mãos de Deus do que a cair nas mãos dos homens, porque nas mãos de Deus Davi falava: a misericórdia. Meus amados, misericórdia. Misericórdia. Será que nós somos misericordiosos? Certamente não. Mas e o Deus a quem nós servimos? Na verdade, Deus usou da misericórdia de Deus na sua vida. A misericórdia não está em nós. Nós não somos misericordiosos. Deu para entender? Eu vou repetir: você não é misericordioso. Isso não está em você. A Bíblia diz que você é mau, que você é pecador, que você é fugitivo da justiça de Deus. A Bíblia diz que nós somos inimigos da santidade, soberbos de olhos, soberbos de coração. Mas o Senhor, Ele olhou para você, Ele olhou para nós, com olhar soberano, livre, quando não havia nada em nós que chamasse a sua atenção, que merecesse algo, e agiu com misericórdia em Cristo Jesus. Daí a Bíblia dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda maus, pecadores, fugitivos da justiça de Deus. Deus agiu com misericórdia quando éramos, diz a Bíblia, filhos da desobediência. Diz assim, Efésios 2:3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, ao invés de nos punir justamente, ao invés de nos condenar eternamente, Deus nos visitou com perdão, com reconciliação. Mas
Mas, para Deus agir com misericórdia sobre você, sobre nós, Ele agiu com juízo em seu Filho Jesus Cristo. Deus não nos deu o que merecia, aliás, Deus não nos deu o que merecíamos, mas deu a Jesus o que Ele não merecia, ou seja, o juízo. E isto é amor, isto é misericórdia. Meus irmãos, o que isso nos ensina, tanto no exemplo de Davi, mas sobretudo quando nós temos o arquétipo da misericórdia, ou seja, o próprio Deus. A mensagem de hoje não é aqui louvar Davi. Davi era um homem, sim, um homem crente, um homem segundo o coração de Deus. Mas vamos tirar o mundo cor-de-rosa quando nós lemos as Escrituras. Davi foi um homem mau, um homem também cruel, de fato, um homem quebrantado, um homem apegado à lei do Senhor, usado por Deus, mas como qualquer um de nós, pecador. Mas Davi, como um homem segundo o coração de Deus, ele soube, ele entendeu que a misericórdia recebida na sua vida não deveria ficar estagnada com ele mesmo, mas a misericórdia recebida deveria ser compartilhada. Meus irmãos, e nós? Davi espelhou a misericórdia de Deus através da sua atitude. Em Cristo, você e eu, nós somos chamados para usar de misericórdia com o nosso próximo. E independe se teu próximo é teu amigo, teu irmãozinho na fé, teu queridinho. Quem é o nosso próximo? Parece que nós ouvimos essa pergunta durante a liturgia, né? O nosso próximo, meus amados irmãos, é o ser humano. O nosso próximo é o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Haja visto o exemplo do bom samaritano. Segunda lição, são 3 lições que nos auxiliarão aqui a refletir no tema, o crente como um espelho da graça de Deus. O primeiro ponto é que a graça de Deus nos conduz a usarmos de misericórdia. Em segundo lugar, então, é que a graça de Deus nos conduz ao exercício da graça. Sim, a graça recebida nos conduz a praticar esta graça, a exercitar esta graça. Veja só, Davi agiu com graça, versículo 4. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Sabe o que significa Lodebar na língua original? Sabe a ideia transmitida desta cidade, deste lugarejo? Lodebar significa lugar seco, lugar árido, lugar deserto. Mefibosete morava num lugar desprezível, aleijado, com a sua babá, com a sua ama, enfim, com a sua cuidadora, lugar de dor e sofrimento. Este era o lar de Mefibosete. Mas o desejo de Davi era usar da misericórdia de Deus para com Mefibosete. Agora eu queria que você prestasse muita atenção no versículo 3, mas muita mesmo, porque tem uma verdade aqui que sensibilizou meu coração. Eu queria compartilhar isso com você. Versículo 3 diz assim: disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Faça essa pergunta. A bondade de Deus na minha vida, eu tenho usado essa bondade na vida do meu próximo? Davi diz a uma outra dinastia, alguém que era desprezado naquela sociedade, ele diz: posso eu usar da bondade de Deus que é tão abundante na minha vida, na vida de alguém? Irmãos, Deus tem nos visitado com graça. Quantas palavras aspergiram deste púlpito ao longo do ano passado sobre a graça de Deus. Mas algo tem me incomodado, algo me incomodou enquanto eu preparava essa mensagem.
o que é que eu fiz, o que é que a nossa igreja fez com a graça recebida de Deus em 2020. Podemos nós, Igreja Presbiteriana de Peruíbe, o que podemos fazer com a bondade de Deus na vida de alguém? É a pergunta de Davi. A palavra bondade aqui é a palavra graça, lá no hebraico, lá no original. Então a pergunta de Davi era: há alguém da família de Saul para que eu use da graça de Deus por amor a Jonatas? Meus irmãos, Davi não apenas poupou a vida de Mefibosete, ele restituiu o que lhe pertencia. Versículo 9 diz assim: chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Davi restaurou a dignidade de Mefibosete. Esse não seria mais fugitivo, não seria mais discriminado. Davi restaurou a história de Mefibosete. Este voltaria a frequentar a família real. É assim, e assim é com a graça de Deus. A graça de Deus nas nossas vidas, ela é restauradora. Assim é a graça restauradora de Deus em Cristo para conosco, meus amados irmãos. Será que com a graça de Deus nós temos ajudado as pessoas a serem restauradas em sua dignidade? Se não vejamos a graça de Deus em Cristo para conosco, o fato de Mefibosete, entendam isso, o fato de Mefibosete ser coxo naqueles dias, representava socialmente que ele era um inútil, representava que ele não tinha a estirpe da família real, ele era um inútil para o trabalho, ele era um inútil para a guerra, ele era socialmente desqualificado. E é então neste contexto que Davi usa da bondade de Deus, mas é ainda num contexto muito maior, é num contexto espiritual totalmente desfavorável, que Deus olhou para nós, inimigos da sua justiça, e nos olhou, e nos amou, apesar dos nossos pecados e deméritos. Deus não apenas deixou de nos dar o que merecíamos e merecíamos o seu juízo, mas nos deu o que jamais merecíamos, nos deu o seu amor. Então, sobre a graça, o apóstolo Paulo diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou a cada um de nós, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos. Meus irmãos, a nossa reação diante da graça de Deus deveria superar em muito a reação de Mefibosete diante da graça de Davi. Vamos recordar aqui um pouquinho da reação de Mefibosete perante a graça de Davi? Versículo 8 diz assim: então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Meus irmãos, a nossa reação diante da graça deveria superar muito mais este quebrantamento sincero aqui de Mefibosete. Quem somos nós diante do Altíssimo? Quem é a sociedade? Quem é este mundo? Nós vivemos numa sociedade que virou definitivamente as costas para Deus e fez de si mesma o seu Deus, o seu ídolo. Mas ainda assim, reparem, ainda assim Deus não procura o homem para destruí-lo, para puni-lo, para aniquilá-lo. Antes do seu juízo, Deus visitou o mundo com graça. O Senhor Jesus disse: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Ainda é o tempo sobremodo oportuno. Deus ainda tem
Em meio a tanta corrupção, tanta violência, tanta idolatria, tanto escárnio, Deus ainda tem visitado este mundo com graça, dando ao homem a oportunidade. Mas as taças da ira estão se enchendo. Haverá um dia que Deus fará justiça, vindicará a sua santidade entre os homens. O fato é que Deus ainda age com graça. Meus irmãos, Deus, em Cristo Jesus, Ele não apenas nos deu perdão de pecados, Ele nos deu e nos dá a paz, Ele nos deu vida, Ele nos deu alegria. Deus nos dá vida e graça para o dia a dia, mas também nos dá graça e vida eterna. A pergunta é: e a nossa graça para com os outros? Não era a bondade própria de Davi que o fez agir, com graça. Era a graça de Deus que seria derramada na vida de Mefibosete através de Davi. O crente é instrumento da graça de Deus para abençoar as pessoas. Por isso a Bíblia diz, Romanos 12: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, não amaldiçoeis, abençoai. Mas a graça de Deus não deve ser compartilhada apenas com os necessitados. Sim, com os necessitados, sim, mas não apenas isso. Compartilhe também a graça de Deus com as pessoas que te feriram. Compartilhe a graça de Deus com as pessoas que te machucaram. Porque a Bíblia diz em Romanos 12 ainda: pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Portanto, haja, minha irmã, haja, meu irmão, com graça diante das pessoas que te feriram, diante das pessoas que te machucaram. Pega essa graça recebida e transfira as pessoas do teu relacionamento. Perdoar é agir com graça. Doar é agir com graça. Acudir é agir com graça. Receber o dano é agir com graça. E eu quero encerrar com o terceiro e último ponto, terceira lição aqui sobre o crente como espelho da graça. É que a graça de Deus, em terceiro lugar, ela nos conduz a viver como família de Deus. Irmãos, não existe, deixa eu falar papo reto que a moçada fala, né? Fala um papo reto aqui. Não existe cristianismo isolado. Não existe cristianismo no quartinho de casa, fechado, sem relacionamento com a igreja. Não existe cristianismo numa torre de marfim. Não existe cristianismo num mundo idealizado que se encontra e está apenas na tua cabeça. A graça de Deus nos conduz a viver em família da fé. Vejam só, Davi reconciliou Mefibosete à comunhão da família real. O versículo 7 diz: então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha casa. Observem aqui as expressões, dá uma olhada. Versículo 10, veja comigo. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Veja lá versículo 11, comeu pois Mefibosete à mesa de Davi. Versículo 13, morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Davi não apenas restaurou Mefibosete a sua herança, não restaurou apenas a história, a dignidade, ele restaurou a comunhão da família real. E o que Cristo fez por nós? Já que Davi não é o ponto central da mensagem, e sim Cristo, o que Cristo fez por nós? Ele nos reconciliou com o Pai, porque a Bíblia diz em Colossenses 1, e a vós outros também que outrora éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Tá bom, o que mais? Esse é o teu currículo no passado antes de Cristo. Agora porém, mudou o currículo. Agora porém vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Mefibosete se considerava um cão perante o rei.
mas foi recebido como um filho. Nós não somos cães perante Deus, mas filhos, filhos amados, filhos adotados por alto preço, por graça imensurável. Porque a Bíblia diz, meus amados, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos ou clamamos, Abba, Pai. Ainda em Efésios capítulo 1 diz, Deus nos predestinou para Ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Repare a força do texto, Deus nos predestinou para Ele para a adoção de filhos. Por graça maravilhosa fomos reconciliados em Cristo com Deus. E a pergunta é, será que nós temos valorizado esta comunhão? A ponto de nos relacionarmos, servirmos voluntariamente, espontaneamente, de peito aberto, de coração leve uns aos outros? Meus irmãos, sobre a comunhão dos irmãos, a Bíblia diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Há uma ideia equivocada de que comunhão é apenas um ajuntamento social para comer patezinho de atum com pão puma e dole na igreja quando tem uma festividade. No máximo um cafezinho depois, um cafezinho bem forte. Não, isso não é comunhão. Comunhão significa estar unido na alegria, mas estar unido na dor. Estar unido nas necessidades materiais. Estar unido na obra. Estar unido na cooperação dupla. Eu quero pedir licença à igreja para ler um texto aqui, que se encontra na nossa Confissão de Fé de Westminster, que versa exatamente sobre a comunhão da igreja, a comunhão dos santos. Se encontra lá na seção 2 do capítulo 26. Gostaria que você saboreasse comigo este relato relato da nossa igreja, que tem mais de 400 anos. Diz assim: os crentes são, pela sua profissão de fé, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na observância de outros serviços espirituais que tendam à sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios. Esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero encerrar dizendo o seguinte: às vezes não experimentamos o poder de Deus, não experimentamos ainda mais a graça de Deus, porque nós não agimos com graça e nem com misericórdia. Este é o problema. Falta a graça de Deus na tua vida? Eu duvido que falte graça de Deus na tua vida, não falta. Mas pode ser que Deus queira te usar ainda mais, de uma maneira ainda mais graciosa, e não tem te usado, não tem me usado, porque não agimos com misericórdia e graça. A ceia do Senhor, o que diz a ceia do Senhor? Ceia do Senhor, último domingo do mês, legal! A ceia do Senhor aponta para a comunhão entre os irmãos, dentre outras coisas. E nesta ceia, na ceia do Senhor, nós nos assentamos à mesa de Cristo com os nossos irmãos. A mesa de Cristo é a mesa do amor, é a mesa da paz, do perdão, da harmonia, da união. A cruz de Cristo, sim, é a cruz de Jesus que nos coloca em comunhão. Meus irmãos, que 2021 seja diferente, que nós sejamos todos espelhos da graça de Deus. Vamos parar com esse negócio egocêntrico. Só graça, graça para mim, eu quero graça, eu quero chegar na igreja, sentar e ouvir um belo sermão, sair feliz, sair fervoroso, porque fui visitado com a graça, amém, glória a Deus, que assim seja. Mas pegue essa graça e a espelhe, a faça aspergir ao seu próximo, porque a graça de Deus nos conduz
a agir com misericórdia. A sua graça nos conduz ao exercício da sua graça. E a graça de Deus nos conduz a viver na família da fé. Que Deus nos abençoe. Amém. Querida igreja, vamos orar? Vamos encerrar com uma palavra de oração? Fiquemos em pé e oremos ao nosso Deus. Senhor, nós somos agraciados nesta manhã com a Tua palavra. E a Tua graça sobre nós é maravilhosa, é imensurável, Deus. Mas a Tua graça nos desafia. E muitas vezes nós não nos atinamos para isso, não nos sensibilizamos, que a Tua graça nos desafia e nos responsabiliza a agirmos com graça. Portanto, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, a graça de sermos instrumentos úteis em Tuas mãos. Muda a nossa história ao longo deste ano de 2021. Muda a história desta igreja para que esta igreja seja mais operosa em graça, e possamos compartilhar a graça que temos recebido das Tuas mãos. Em o nome de Jesus que oramos. E que a graça maravilhosa, a graça de Jesus Cristo, Senhor, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, as consolações, o poder do Espírito Santo repousem sobre vós, benditos do Senhor, agraciados de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém.